boa noite, sejam muito bem-vindos ao Sem Clubismo aqui na página do Tamandaré Notícias, aqui no Facebook. Uma boa noite para todos vocês. Boa noite, Rodrigo, seja bem-vindo. Boa noite, Elton. Boa noite, amigos do TN, amigos do Sem Clubismo. Tivemos mais um final de semana, Elton, aí de muito futebol. Bastante coisa. Derrota do Furacão. O empate do Paraná. O empate do Paraná Clube e vitória do Coritiba, né? De virada. Desencantou esse final de semana. Desencantou a primeira vitória no Campeonato Brasileiro. E quarta-feira temos Copa do Brasil. Então a gente tem bastante conteúdo. Brasil, né? Hoje tem bastante coisa pra gente falar. Vamos falar também da Champions League, né? Da final que teve ontem também. Vamos dar uma comentada de alguns lances do que aconteceu lá, né? E mais aquela resenha que você já está começando a ficar acostumado, né? Então já deixa a sua participação aqui, começa a comentar aí o que você achou da rodada, ou dos jogos, alguma pergunta, alguma crítica, uma cornetada que você queira deixar aí para a gente estar lendo aqui no ar. E ou só mandar salve, a gente já vai mandando salve para você aí também. Né, Rodrigo? Vamos começar então falando do Paranito, né? Que é o líder, segue o líder, né? Paraná Clube, que é líder da Série B, empatou com o Operário de Ponta Grossa ontem. O jogo foi ontem às 11 horas da manhã, Nelton? Não, foi mais cedo, cara. Acho que foi às 9 ou às 10 do jogo, porque eu lembro que já cedo eu estava assistindo, já não foi às 11. Se não me engano, foi às 9, 10 O Paraná Clube aí que tem feito um bom começo de Série B, né? Deu uma ótima arrancada aí. Esses pontos conquistados, esse bom início vai fazer toda a diferença no final do campeonato aí para o acesso à Série A, né? Nós temos os gols aí, Pablito. Quer dizer, os não gols, né? Aliás. Teve os lances. O Paraná foi um jogo bem equilibrado, na real, né? Eu gostei também da postura do Operário, jogou bem o jogo, né? Teve boas chances também. Mas faltou bastante pontaria para ambos os lados aí, né? Durante essa partida aí. O Operário que nas últimas semanas apresentou o Roger, aquele da Ponte Preta, que teve passagem pelo Atlético Paranaense, pelo Botafogo. Né? Agora está compondo o elenco do Fantasma. Então o Operário está vindo forte também para essa Série B com um atacante de referência. Alguns dizem que o salário do Roger beira os 3 dígitos aí. Então um atacante aí que poucos times de Série A muitas vezes têm a oportunidade de ter, né? E jogou bem, obviamente, o time do Operário, o Fantasma jogou bem, né? Foi um bom jogo, assim. Mesmo não tendo gols, né? Mas foi um jogo bem movimentado. Ambos buscando o gol o tempo todo, né? Então... Mas aí prevaleceu as defesas. Os né? principais lances aí, os mais perigosos, surgiram de lances de bola parada e cruzamentos na área. Aquele famoso abafa, né? Foi por muito pouco. Aí a cabeçada por cima do travessão. E se lamenta o jogador do Fantasma. E aí o Paraná também foi para cima, exigindo... Foi muito bem movimentado o jogo. Bem movimentado mesmo. Aí outra jogada. Olha só. Um bonito lance, tentou uma meia bicicleta ali. Se eu faço um gol desse aí, o comentarista manda que foi uma meia bicicleta. Eu falo, faz melhor então. Não, mas bicicleta, mano, puxou ali. Bicicleta. Eu valorizo a jogada bom, do rapaz. Não foi gol, né? Mas, né? Olha aí, ó. Aí recuou, né? Vai, goleirão. Recuou pro goleiro. Mas a gente percebe que na Série B o jogo assim, dificilmente você vai ter um lance de triangulação, chute de fora da área, cruzamento para... Não vai ter chute fora da área? Isso aí, ó. Tem bastante chute fora da área. Não, mas é real mesmo. Os times não se organizam tanto. Muito, né? É mais esse jogo de imposição física, jogo de contato, um cruzamento na área, um chute de fora que desvia e entra. Né? Então, esse é o jogo, e esse jogo de ontem acabou em 0-0 aí, né? O que permitiu que o Paraná, né, ele tenha um bom começo de Série B. Né? Começou bem, né? Começou muito bem. E na quarta-feira pega o Botafogo, né? Vai receber o Botafogo. O primeiro jogo perdeu de 1-0. Esse segundo foi 1-0. Esse jogo de quarta-feira vale para os cofres do tricolor do Paraná
um valor aproximado de 2 milhões de reais, um pouco mais do que isso, então é bastante importante aí, até porque o Paraná tem uma tranquilidade em relação ao pagamento de salários para o resto da temporada. E quando o clube mantém os salários em dia, a possibilidade de acesso é muito maior, a estabilidade do clube para o decorrer da temporada é maior, então é bastante importante que o Paraná consiga essa classificação na metade da semana. Aí o Leonardo mandando boa noite pra gente. Boa noite, Leonardo. Seja bem-vindo aí ao Sem Clubismo. Se quiser deixar mais comentários aí, fala do seu time do coração, como é que foi na rodada aí pra gente debater aqui também. Boa noite, Leonardo. Isso aí, então agora o Paraná então, aí vai ter, tomara que consiga um bom resultado na quarta-feira, né? Para se manter vai ser importante para o Paraná esse jogo, né? Se conseguir a classificação, né? E que possa também dar uma boa sequência aí também, mas eu acho que o Paraná tem que focar mais realmente na Série B e conseguir, né, o acesso. Mas se conseguir ir passando fase na Copa do Brasil vai ajudar bastante o clube, né? Na verdade, o principal interesse do Paraná na Copa do Brasil é o resultado financeiro, até maior do que o resultado desportivo. Porque a gente lembra que em 2017, o ano do acesso do Paraná, o Paraná conseguiu avançar algumas fases da Copa do Brasil e isso trouxe suporte financeiro para que ele conseguisse fazer uma boa Série B e conseguir o acesso. Naquela ocasião, ele chegou a eliminar, né, times importantes, né? Acho que o Atlético Mineiro, se eu não estou enganado, acho que ele foi eliminado pelo Atlético Mineiro, mas ele conseguiu classificações importantes que ele conseguiu no decorrer da temporada ter uma boa estabilidade financeira, né? Que hoje é extremamente importante para o Tricolor. Então esperamos um bom resultado na quarta-feira. Até porque a Copa do Brasil está pagando muito bem, né? O Atlético ganhou no passado, que levantou, deu uma boa recheada nos cofres, né, do clube. O que derrubou o Cruzeiro também, né? O Cruzeiro esperava conquistar a Copa do Brasil, eles fizeram o planejamento financeiro baseado numa suposta conquista, né? O que não aconteceu e comprometeu toda a temporada, aquela temporada e essa do Cruzeiro. O Cruzeiro que começou a tropeçar já na Série B, né? Já começou a ter umas complicações ali também, né? Perdeu para a Chapecoense. Agora empatou ontem, não deu sábado. Então, não me recordo. Mas já começou a ter os seus tropeços. A Série B não é tão fácil assim não, que todo mundo pensa, né? Mas vamos lá então, vamos falar então do Furacão. Vamos falar do Furacão. Comentar um pouquinho. O Furacão é engraçado, eu estava pensando hoje que quando a gente voltou ao programa lá, os atleticanos estavam tudo felizes, né? Porque o Atlético estava indo bem, vindo de conquista e tal. Foi na semana que a gente teve a final, daí conquistou título, feliz, ganhando 2 jogos seguidos no Brasileirão. E a gente viu que o Paranista estava mais quietinho, os Coxa Branca mais quietos, né? Na outra semana, depois os Paranistas que vieram falar porque o Paraná estava líder, né? E os atleticanos já ficaram mais quietos, né? Será que os Coxa Branca vão aparecer hoje aí para conversar com a gente? Eu acho que precisa, nós queremos ver a representação saudade de aí vocês, porque a gente quer ver a torcida do Coxa, que é gigantesca aqui no estado, né? Para comentar aqui com a gente aqui também, falar o que você achou do time ontem, né? Se foi uma mudança de postura, se é a favor ou não da saída do Barroca, o que achou dos novos jogadores que entraram, então, da postura do time principalmente, né? Antes de falar de como foi o jogo e do resultado, Elton, o que você achou da saída do Barroca? Tá, pra mim, assim, eu não gostaria que ele tivesse saído, né? Porque eu achei até injusto você demitir um técnico depois daquele assalto que teve lá contra o time da CBF, né? Da Arbitragem Futebol Clube. Então, daí é complicado, né? Daí acabou que ele acabou saindo num jogo bem complicado e tal. Que eu acho que até o Coxa jogou bem aquele jogo, né? Mas aí com um jogador a menos fica bem difícil, né? Elton, então, diga pra torcida do Coritiba, você era a favor da manutenção do Barroca? Eu gosto do trabalho dele. Eu acho que é o trabalho dele. Só que tem uma questão, não adianta ficar mudando assim, beleza, teve a questão de perder um Atletiba, né? O Atletiba de final é complicado se perder, realmente a torcida vai cobrar, cai no pelo. Mas assim, eu gosto do estilo de trabalho dele. A gente não sabe internamente como é que era, se a diretoria estava se dando bem com ele, os jogadores, mas assim, eu achava bom o trabalho dele. Não é meme não, pessoal. Eu gosto mesmo do trabalho dele. Fez um baita trabalho lá no Goianiense, ele é um bom técnico. Mas infelizmente no Brasil é resultado, cara. Entendeu? Não tem como. Se não tiver resultado, os cara rodam mesmo, não tem como. E os resultados não estavam favorecendo, o time não estava jogando, o time estava jogando 20 minutos e parava de jogar. Então, bom, pelo menos ganharam o jogo. Parece que as mudanças não tiram efeito, né?
É Então, a verdade. gente espera aí que o Jorginho possa fazer. O Jorginho foi um ótimo técnico, passou uma boa passagem aqui. Tinha bastante cornetagem na época lá também, mas ele fez um bom trabalho no Coxa. Então, a gente espera que ele consiga engrenar aí, né? Então, após a derrota para o Corinthians na metade da semana passada, o Coritiba desligou o Barroca e o Rodrigo Pastana, né, diretor de futebol do Coritiba. E quem comandou o Alviverde esse final de semana foi o Mozart, lá em Bragança Paulista. E aí o Coritiba foi até lá e nós temos os lances aí, Pablito. A gente vê como a gente é um jornalismo sério, né? A gente falou que ia falar do Furacão, a gente puxou o assunto do Coxa, estamos falando do Coxa. Mas bora o Coxa verdade, agora, bora o Coxa agora. Então a gente complica o nosso produtor, né? Não, mas o Pablito aqui, ele é 10, ele agiliza as coisas. Está aí. O jogo é dividido em duas partes, né, Elton? É, primeiro tempo e segundo tempo, normalmente, Rodrigo. Sim, mas em especial nesse jogo... Olha, e essa jogada, se fosse o Muralha, eu não sei se aí, o Bragantino saiu na frente. Você viu o que o Wilson fez ali? Quis dar uma de Manuel Neuer, quis ser no meio do campo lá. Não precisava, mano. Foi falha dele nesse lance aí, desguarneceu. Olha lá, o que ele foi fazer lá? Essa jogada foi... Mas eu entendo ele, porque eu acho que ele tá tão desesperado, o Wilson, que ele tá tentando resolver de qualquer jeito, né? Ele tá tentando atacar. Porque aí o zagueiro teve que cobrir a meta, né? E acabou deixando... Sim, você abriu todo... O jogador do Bragantino livre para né? poder arrematar e finalizar. Podia ter comprometido. E aí o lance do pênalti, né? Aí o lance do pênalti... Mas pra mim, ele expulsou o jogador, achei que o juiz acabou errando nessa expulsão, pra minha opinião, né? Acho que não era lance para expulsar, porque mudou a regra, né? Não é mais porque o último homem tem que expulsar. Tem toda uma questão agora que mudaram a regra, né? Mas ele acabou expulsando, aí a opção do árbitro ali do jogo, né? E acabou favorecendo o Coritiba, né? Que ajudou bastante ter um jogador a mais. Na verdade, muita gente diz que é um lance interpretativo, né? Porque ali algumas pessoas acham que o jogador do Coritiba estava com vantagem, estava com o domínio da bola, e outras acham que eles estavam dividindo ainda a bola. Aí é muito uma questão de... É que ele não tinha o domínio de bola ainda, né? O Sassá não tinha o domínio da bola, né? A bola ainda estava em disputa. Mas é bem isso, né? É questão de interpretação, mas é que se a regra certa, que derrubou na área é pênalti, os caras já não seguem, imagine uma regra interpretativa. Difícil. E aí o Sabino fez o gol de pênalti, e o Robson pegou essa bola muito difícil, Elton. A bola caindo, não deixou cair no chão, bateu no contrapé do goleiro no cantinho. Um belo gol do Robson, que estava sendo bastante cobrado pela torcida do Coritiba. Mas ele é um dos jogadores do ataque ali que mais tenta, né? Que mais arrisca. E, né, nos outros jogos, mesmo o Coxa não jogando bem, ele sempre tenta um lance individual, um chute fora da área. Ele sempre busca o espaço para que tenha oportunidade, né? Mas um gol perdido, né? E o Coritiba, independente se a expulsão era justa ou não, ele aproveitou. Ele jogou o segundo tempo, jogou bem, jogou muito bem o segundo tempo. Nem sempre é fácil você estar com um jogador a mais e você conseguir reverter o resultado, assim como o Coritiba ele conseguiu. Então, o Mozart, o elenco todo do Coritiba, o time do Coritiba, eles tiveram méritos em reverter essa situação, conquistar a primeira vitória para o Coritiba, que na situação que o Coritiba estava e está ainda, era importantíssimo. Teve esse gol agora do Sabino, mas o VAR anulou depois, né? Isso. Foi visto que ele estava adiantado, né? Se o Coritiba não vencesse essa partida, ficaria extremamente difícil a vida do Coxa no Campeonato Brasileiro. Aí o Coritiba ganha uma sobrevida, entra na briga menos para sair mais rápido da zona de rebaixamento. Acho que ele está em antepenúltimo agora na tabela. Tá em último ainda. Ele está em último? Está em último, porque o Ceará venceu, né? Ganhou 2-0 do Bahia e derrubou o Coxa de novo para a lanterna. Então ainda continua na lanterna. Mas já somou 3 pontos, já não ficou atolado lá embaixo, né? Então já dá aquele respiro. E mais importante do que os 3 pontos é a confiança do time, né? Esse negócio de você vai, não consegue fazer gol, não consegue, não ganha, joga bem e perde. Perde a confiança demais, né? Você opinou sobre a saída do Barroca e eu concordo com você, Elton. Acho que então fala pra torcida do Curitiba que você queria que o Barroca continuasse. Agora eu gostaria que o Barroca ele continuasse, embora o Curitiba tivesse
começado muito mal esse campeonato em questão de resultado, mas o Coritiba ele tinha um padrão de jogo. Ele era um time competitivo. Lógico, a torcida nunca vai gostar que a gente fale assim, né? Mas não é nenhum absurdo perder de 1-0 para o poderoso Flamengo. Não é. Nós temos que ver que seria fora do normal, né? Olhando os dois elencos, os dois times, se talvez o Coritiba, com muita força de vontade, ali numa bola parada, ele conseguisse vencer. Esse, na verdade, seria um resultado atípico, né? Mas é que a tabela do Coritiba tinha sido muito dura no começo desse Brasileirão. Pegou o Corinthians, pegou o Internacional, que é um excelente time, pegou o Bahia lá em Salvador. Então foi bastante difícil esse começo de Brasileirão para o Coritiba. E quem lembra, né, é um passado bastante recente, no final do Campeonato Brasileiro do ano passado, o Coritiba não jogava bem mesmo na Série B. A Série B tem um nível técnico baixo e o Coritiba não conseguia se sobressair diante dos outros times com o Jorginho no comando, tanto que o Coritiba só conseguiu o acesso na última rodada contra o Vitória, né, com gol do Vanderlei lá. Então o Coritiba ele não jogava um bom futebol o ano passado, né? Esperamos, né, que o Jorginho ele consiga implementar um sistema de jogo que traga vitórias, porque o mais importante para o Coritiba agora talvez realmente não seja jogar bem, mas sim conquistar o máximo de pontos possível, né, para que possa se garantir na Série A e se estabilizar para a próxima temporada e para as próximas, né, Elton? É isso aí. Mandar aqui, o Leonardo tá mandando pra gente aqui, né, que ele tá mandando que ele é Coritiba, né, que jogou bem ontem e vai embalar. Então ele já tem um torcedor do Coxa já está mais confiante, né? E isso que a gente fala, começa a dar confiança não só para o torcedor, mas principalmente para quem mais precisa, que são os jogadores ali, né? Que agora sem o apoio da torcida, né? Que não pode ter a torcida presente, mas voltar a confiança. Então a torcida do Coxa começa a se animar já também, né? E é o que é interessante, nós percebemos que o Jorginho ele tem o domínio de grupo. Ano passado ele chegou no Coritiba, o Coritiba também não estava bem. Ele prezou colocar o Rodrigão no banco de reservas, o Rodrigão que era o principal artilheiro do time na temporada, ele colocou o Rodrigão no banco praticamente a temporada inteira. Então ele é uma pessoa, ele é um líder que tem o domínio do grupo e talvez é isso que o Coritiba precise, né? Longe da torcida com todas essas dificuldades nesse ano atípico. E agora também teve a estreia do Neilton ontem, né? Então o Neilton entrou, jogou bem, né? O pessoal, pelo menos a torcida dos que eu conversei, alguns torcedores do Curitiba gostaram da estreia dele. Tem agora, o menino Ney tava on, esses são os papos dos Coxa Branca ontem, né? Então eles gostaram ali também de ver o Sassá também jogando e tal, porque ele não estava jogando até então, não estava conseguindo ter ritmo de jogo, né? Então a galera começou a ver uma esperança aí de um bom campeonato brasileiro, né? E é impressionante como o Sabino tem se destacado esse ano, né? Tanto na parte defensiva, ele bateu aquele pênalti na final contra o Atlético com muita calma, com muita categoria. Ontem também ele bateu pênalti com muita calma, com liderança ali, permitindo assim o Coritiba empatar o jogo e posteriormente conseguir a vitória. Agora, o que o Brasil quer saber e o que o torcedor do Curitiba quer saber? E aquele jogo contra o Corinthians lá? Meter a mão no Coritiba e aí eu fico falando aqui que é arbitragem de futebol clube, eu não gosto que fale. Mas, cara, foi um absurdo. Operar o Coritiba. O Wilson Cortado, ele viu que na segunda bola defendeu, manda voltar de novo. É muito triste porque os nossos times eles já sofrem muita injustiça, principalmente na questão de cotas de televisão, de divisão, né? Nós somos muito prejudicados nessa questão que influencia muito no futebol. E dentro de campo, assim, para os nossos times vencerem, eles precisam abrir 2 ou 3 gols para que, quando acontecer esse tipo de coisa, assim mesmo eles não sejam tão prejudicados. Porque se tiverem que estarem empatados ali, ou perdendo, precisar de um gol para empatar, e infelizmente a arbitragem, na dúvida, apita para eles. Na quarta-feira foi um assalto duplo, que teve esse incidente lá do Coxa, lá que
foi descarado, né? E antes, um pouquinho antes, o Atlético tinha tido um pênalti também ali contra o Palmeiras no Léo Cittadini, que foi absurdo, e o juiz mandou seguir, nem consultou o VAR. O VAR até chamou ele, mas ele falou assim, não, segue o Ele não jogo. quis ver. E até cometer uma falta, se aquela falta ali é feita fora da área, ele não hesitava em marcar, né? Mas dentro da área foi um choque só no jogador, ele não marcou o pênalti e mandou seguir, né? Lembrando, Arthur, que o Atlético está numa briga, está numa batalha. Vamos só. Quer passar então para fichinha pro Atlético aí, pra gente falar do Furacão? Então vamos embora, então. Bora, vamos falar do Furacão, então a torcida do Atlético aí, ó. Já vai deixando no comentário o que você tá achando, vocês não estão muito felizes, né? Que eu sei que o pessoal ficou brabo aí com o que aconteceu nos últimos três jogos. Três jogos, derrotas, né? De 5 jogos, 3 derrotas e as 3 9 pontos disputados, não conquistou nenhum, né? E isso 2 jogos em casa, e um contra um Fluminense, né? Que não é o time, não é um grande time, né? Pelo menos aí é um time que com certeza o Atlético poderia ter vencido. O Atlético ressuscitou o Ganso, porque até o Ganso conseguiu jogar no sábado. É triste, mas é verdade, né? E aí o primeiro lance. Aí eles teve 2 gols anulados do Fluminense, né? Pelo VAR. O Lucas Claro, né? Fez Isso o aí. gol. Eles deram uma falta numa carga no jogador, no zagueiro do Atlético. Né? Teve algumas uma carga no lance da cabeçada. Aí isso, a cabeçada que gerou rebote. Aí chamou o VAR e... Muita gente disse que, né, nós falamos que os filmes são operados, mas eu pessoalmente achei que esse gol não foi irregular. Eu achei que não foi e é proporcional para debilitar o jogador atleticano ali. Eu acho que não precisaria anular. Aí que a torcida deve ficar feliz, ó. E aí acho que é o Richard foi o Richard. perder na saída ali. E aí o Fluminense chegou com muito perigo. E aí o Santos, mais uma vez, o Santos tendo que salvar, né? Precisou estar salvando. E aí, um outro lance, aí sim estava impedido, né? O segundo gol do Fluminense anulado. Mas aí não teve jeito. Mas do Fluminense, cara, o Fluminense não tem essa moral de reclamar de arbitragem, né? Pois é, o Fluminense já foi muito privilegiado, né? Aí de novo, lançamento para a área, cruzamento. E a torcida está muito na bronca com alguns jogadores aí que não têm demonstrado vontade dentro do campo, né? Aí a jogada do Fluminense e o gol. Mas aí foi... Contra, né? E o Fluminense, assim, conseguiu a vitória contra o Atlético. Terceira derrota seguida do Furacão. Segunda seguida em casa. Vale lembrar que não temos muitos lances de melhores momentos do Atlético, porque não teve, né? Simplesmente porque não teve. O Atlético não chegou, mas não criou, não chutou. Não, mas no fim da partida o Atlético foi um pouco mais agudo ali. Porque pode ver. E o goleiro do Fluminense conseguiu fazer defesas importantíssimas que salvaram. Essa daí, sim, ele salvou. E outra na cabeçada do Lúcio Gonzalez, que a bola estava indo no ângulo, uma defesa de cinema realmente que garantiu a vitória do Fluminense. Mas pô, tem 90 minutos para jogar, né? Essa jogada, Elton. Salvou, foi uma bela defesa, a bola ainda pegou na trave e impediu que o Atlético conseguisse o gol de empate. Né? O Atlético está na 10ª colocação, Elton? Isso. 10ª colocação, com 6 pontos, né, que ele conquistou nas 2 primeiras partidas. Aí chega a 3 jogos sem conseguir um pontinho sequer, 3 derrotas seguidas, né, e os jogos que o Dorival não estava à frente do time. Não estava à frente do time. Agora ele voltou, hoje já acompanhou o treino, já comandou o treino ali do Atlético, então a expectativa é que ele, agora no próximo jogo, ele vai poder estar à beira do campo, né? Mas assim, a torcida também cobrou muito porque não era o Eduardo que estava na beira do campo, foi o filho lá do Dorival, né? Que a galera gosta muito do Eduardo Barros, né? Mas é que eles estão no comando ali, então possibilidade de orientação ali do Dorival também. Mas realmente o problema, eu acho que maior foi realmente o mau rendimento de alguns jogadores, a insistência ali em Marquinhos Gabriel. O Richard entrou, mas entrou muito mal, não jogou bem. Depois ali eu achei que demoraram muito colocar o Giovani, né? O Giovani que tem se mostrado um bom jogador. Contra o Santos ele jogou
Acho que foi contra o Santos e contra o Palmeiras, ele jogou bastante tempo, né? Contra o Santos, ele entrou em pouco tempo, deu assistência para o Abner Vinícius fazer o gol, né? Depois de uma jogada de efeito, uma bela jogada ali também. O que eu percebo é que o Atlético teve uma grande queda de rendimento por uma série de fatores, né? O Dorival Júnior foi diagnosticado com o Covid-19, precisou ficar afastado, né, essa semana e meia, né? Aí vieram os maus resultados. Também, consequência, nós tivemos a lesão do Nicão. Né? O Atlético tinha como referência no ataque o Guilherme Bissoli, até a final do Paranaense, contudo ele se machucou também. Então, uma série de fatores eu acho que vieram a culminar nessa má fase do Atlético agora nesses últimos jogos. Isso, até ontem teve no sábado teve a estreia do Walter, né? O Walter acabou jogando alguns minutos lá, né? Mais no final do segundo tempo. Mas eu acho que ainda meio cedo, pelo que a gente tem acompanhado ali da evolução do Walter, ele ainda precisa de mais ritmo, precisa pegar mais força muscular para poder atuar realmente, né? Então, mas foi mais aquela de vamos para jogar, pôr para jogar e tal. E por incrível que pareça não, porque no Brasil isso é comum, mas no sábado iniciou-se um coro fora Dorival. Eu não sei se você percebeu. Sim. Iniciou. Mas a torcida dela precisa entender que esse ano é um ano muito atípico. Na verdade, não era para estar tendo futebol. Né? Devido à pandemia, os times ficaram parados praticamente 4 meses, Elton. E geralmente uma pré-temporada convencional, né, ela leva assim, entre um mês e meio a 2 meses, né? Isso quando os jogadores têm 1 mês lá de férias. Eles ficaram muito tempo parados, então esse ano vai ser um ano diferente. Os times vão entrar no ritmo muito tempo depois, vão se lesionar mais fácil. As coisas não estão normais. Veja-se o Flamengo, veja-se o estado do Flamengo. Todos achavam que na ordem natural das coisas o Flamengo já estaria liderando o Campeonato Brasileiro, o que não está acontecendo, muito pelo contrário. Né? Então, a torcida do Atlético, que tenha calma e tenha paciência, né, que é bem provável que talvez o Atlético não consiga fazer uma temporada semelhante à de 2019, nem a de 2018, até porque esses anos ele conseguiu resultados atípicos. Né? Nós temos que ver a seguinte questão: qual é o nível de investimento do Atlético em relação aos outros clubes? Talvez com muito trabalho, com um planejamento estratégico preciso, ele consiga resultados como ele conseguiu nos últimos anos. Né? E não quer dizer que todos os anos ele consiga os mesmos resultados. A gente até comentou agora há pouco sobre o Cruzeiro, né? Que não é uma matemática, não é uma exata, né? Tipo, não dá para você cravar, vai ganhar um título. É muito complicado. Ganhou agora o título do estadual, mas o Atlético está querendo brigar por títulos de maior expressão no cenário nacional e internacional, então não é tão simples assim, né? Mas assim, o Atlético está em bom caminho, lógico, não são esses resultados ruins, né, contra boas equipes. A única aí que eu tiraria de uma grande equipe é o Fluminense, mas ele ainda tem bons jogadores lá também, né? Então claro, dá para descartar. Mas assim, realmente precisa voltar o bom futebol ali, né? Um futebol mais agressivo e assim, não só ter a posse de bola, mas fazer por onde, né? Finalizar mais e tudo mais. Então, criar mais jogadas. Né? Nós podemos tirar como referência, e eu tenho citado sim, o Flamengo, a folha de pagamento do Flamengo gira em torno de 28 milhões, enquanto a do Atlético gira em torno de 3 a 4 milhões. O Flamengo está sofrendo muito, principalmente porque perdeu o seu técnico. E vejam só, o Atlético, esse ano, ele perdeu o técnico, perdeu os principais jogadores da linha de frente. O time foi praticamente inteiro desmontado. O Paulo André, no início do ano, ele explicou dizendo que o Atlético está iniciando um novo ciclo, trouxe novos jogadores, fez investimentos em jovens promessas, está agregando jogadores que se destacaram na equipe de aspirantes, como o Christian, o Jajá, o Pedrinho. Então está se iniciando um novo ciclo que o Atlético tinha iniciado com essa equipe que foi campeão em 2019 e em 2017, Elton. Depois de 3 anos aí teve um ano muito bom com Lodge, com Bruno Guimarães, com Léo Pereira.
Então, a torcida do Atlético precisa entender que nem sempre terá os resultados que teve nos últimos anos, que isso faz parte e é normal para um time que não tem recursos para trazer os jogadores prontos, né? E, como você falou, o futebol não é uma ciência exata. Se você podendo investir, já é difícil de você fazer com que o time encaixe, quanto mais você tem que fabricar, fazer os jogadores em casa e fazer com que dê certo ainda, né? Eu acho que um dos problemas que está acontecendo ali é a insistência de alguns jogadores que não estão rendendo, né? Aí até tiraram o Marquinhos Gabriel agora no último jogo, mas estava muito insistente nos últimos jogos com jogadores que infelizmente não estão rendendo, né? Então, Aí eu concordo precisa, com aí você. você pega um Pedrinho pedindo espaço, o Christian pedindo espaço, o Jajá pedindo espaço, eles não têm sido tão bem aproveitados. O Pedrinho ainda jogou contra o Palmeiras, né? Mas a gente sente falta de dar mais ritmo, deixar o menino jogar e tudo mais, então... Principalmente o Christian, eu gostaria de ver ele no meio campo ali, eu achei bem mais jogador do que os dois que estavam jogando, né? Richard Do que Marquinhos e Gabriel o e... Wellington. o Wellington é mais recuado ali, o Christian é um pouco... Ele é mais do estilo do Bruno Guimarães ali, né? Na posição, não no estilo, mas na posição do Bruno, né? Então, a gente quer ver mais isso aí, né? Então vamos falar um pouquinho também do que rolou no restante dos jogos do Brasileirão? Isso, acho que tem os gols aí, Pablito. Se já tem os gols, a gente vai mostrando pra vocês aí. O Campeonato Brasileiro que tá a todo vapor, né? O pessoal tá com saudade de futebol, agora tá todo mundo tendo overdose de futebol, né? Futebol o tempo todo, né? Tivemos a quinta rodada esse fim de semana. Tivemos jogos bastante importantes aí. O Internacional venceu o Atlético Mineiro por 1-0. Né? O Atlético Mineiro que começou também fulminante e tem tropeçado também as últimas rodadas. O São Paulo que começou um bom trabalho lá, mas o Campeonato Brasileiro é assim mesmo. Tem ele é longo, não é bastante fácil. oscilação. Nós estamos na quinta rodada, tem 38 rodadas, tem mais 33 rodadas para que as coisas estejam se encaminhando. Ele bateu no contrapé do goleiro. Internacional 1-0. É isso. Goiás e Atlético Goianiense. Vai no Aí, gol do Goiás. E aí? e aí, bateram cabeça. 2-0 Falaram Goiás. que o Goiás está de greve ou você entrega aí, como é que faz? Entregou. Nossa, entregou demais, né? 2-0 Goiás. Daí o clássico carioca, né? Flamengo e Botafogo. Aí o Botafogo abriu o placar. E esse gol aí, Rodrigo? Golaço, né? O Bebeto que fazia muito assim, né? Aí, como é que, aí você vê um comentarista chama de meio voleio, né? Meio, né? E aí arrumaram aquele pênaltizinho básico pro Tem que Flamengo. ter, né? Tem que ter. Não, enfim, Tá brincando. foi pênalti e o Flamengo conseguiu o gol de empate com o Gabigol, né? E aí, os gols do Coritiba. Isso que a gente já até mostrou pra vocês aí, né? Aí Palmeiras e Santos, o clássico paulista, né? E Luiz Adriano. Luiz Adriano. Aí o gol de empate do Santos, né? O Santos que tava todo mundo falando que não tinha time, o time tava ruim, mas tá aí, né? Tá brigando e tudo mais. O Santos que mandou embora o Gesualdo e trouxe o Cuca, né? Pra ajeitar a casa. O Santos sofreu bastante com a situação financeira, salários atrasados, uma série de questões políticas lá. E esse menino aí, que veio da base Da base não, ele veio do torneio das favelas, esse menino, né? Já decidiu Aí de São Paulo e decidiu as o cobranças de campeonato. pênaltis na final do Paulista. E agora fez esse golaço aí. Muita qualidade, né? Agora é pena investir no menino dessa base que trazer um medalhão aí, né? Exatamente. E aí o Sport de São Paulo e o Pablo Felipe fez o gol de São Paulo. São Paulo que dispensou O Alexandre Pato, Pato né? voltou para o Internacional. Tá com conversa com o Inter, né? Não sei se já tinham acertado já alguma coisa lá no Inter. Tinham, eles acertaram, o Alexandre Pato voltou para o Internacional. O lugar onde ele saiu. Dizem que o único lugar que ele jogou, né?
Ele teve uma boa fase no Milan também. Né, por favor, que time do Milan tá fácil, né? Lá ficava fácil. E aí Ceará e Bahia. O Ceará também que acabou vencendo e derrubando o Coxa de novo, né? Será que tava com um ponto na tabela? Aí com essa vitória venceu por 2-0, né? Daí acabou ultrapassando o Coxa. Mas ainda tá muito no início do campeonato, né? Tá muito embolado ainda, né? O Ceará que fez a final, né? Contra o Foi Bahia da foi a Copa edição do da Nordeste. final. Foi a reedição da final. Um mês o Ceará venceu 3 vezes o Bahia. O Guto Ferreira, o chamado Gordiola, que Gordiola. monta muito bem os times, mas é o perfil lá de técnico que se fecha atrás para pegar na velocidade, né? Sim. O estilo de jogo do Simeone também, do Atlético de Madrid. Que quando precisa propor o jogo tem um pouco de dificuldade, né? Tem dificuldades. Pessoal, se você quiser anunciar aqui no TN, aqui no Sem Clubismo, você pode mandar mensagem pra gente ou dar uma página do TN e que a gente põe anúncio pra a gente anuncia aqui, faz um esquema legal pra vocês. A gente já tem algumas pessoas nos procurado, né, Rodrigo? E nós estamos aí já organizando para fazer uma parada, algo bem legal também para ajudar os comerciantes e as empresas da nossa região, né? Você pode mandar mensagem pra gente aqui na página mesmo, tá? Que a gente vai estar nós estamos planejando, a gente vai entrar em contato com vocês e vai ser legal para vocês também. Né? Então isso também a gente queria falar um pouquinho também do grande jogo que a gente teve ontem, né? Na final da Champions League, né? Você conseguiu acompanhar o jogo, alguma coisa? Acompanhei alguma coisa também. Todos sabiam que ia ser um jogo bastante legal, um jogo bastante interessante, né? Que pena que não tem torcida, né, Elton? A gente olha para esse tipo de jogo, a gente lamenta muito, mas a gente vê que o jogo tem muita qualidade, né? E deu Bayern, né? Deu Bayern, mas assim, eu gostei muito do primeiro tempo. Assim, mesmo que o gol saiu só no segundo tempo, o segundo tempo foi muito amarrado, né? Depois que o Bayern fez o gol, então praticamente não teve mais jogo, né? Mas no finzinho que o Paris ainda teve alguns contra-ataques ali. Mas o primeiro tempo foi muito, muito bom, assim. Os dois times com muita criação, o PSG é mais agressivo, né? Mas não conseguiu por alguns detalhes ali de fazer o gol. O Neuer salvou muitas vezes, outras por indecisão dos atacantes ali, de não conseguir finalizar direito, acabou não abrindo o placar. E os alemães são cirúrgicos, né? Eles são... O sistema de jogo do time é mais homogêneo. O Paris Saint-Germain, eu acredito que tecnicamente, de forma individual, seja o melhor time, mas no conjunto, que é o que manda realmente no futebol, hoje em dia. o Bayern é melhor e venceu todos os jogos, passou por cima de grandes e de poderosos aí e se sagrou pentacampeão? Hexacampeão da Liga dos Campeões da Europa. Parabéns pro Bayern. Até falou semana passada, né, que o futebol está cada vez mais não precisando tanto daquelas figuras brilhantes, como tem no PSG, que tem Neymar, tem lá o Mbappé, o próprio Di Maria, que é um excelente jogador, mas e ali no Bayern você tem lá o Lewandowski, que é sensacional, mas não é aquele craque liso de bola, né, ele é um excelente jogador, finalizador perfeito, mas então, porque mais ele encaixa muito bem nesse jogo coletivo ali do Bayern, né? Elton, mas eu vejo sim que o Bayern ele contrata os jogadores com o perfil do time. É impressionante como eles batem bem na bola e sai uma bomba que o goleiro não vê a cor. Eles tocam muito rápido, dão um toque, no máximo 2 ali quando chegam perto ali da grande área para que eles possam definir e parece que fica fácil. Né? Tem aqueles pontos aí, o lateral esquerdo, que eu não me recordo o nome, que jogou demais também, né? Na partida, muito liso também. Até fazer menção a ele lá porque ele jogou demais. Mas é bem isso, o time deles eles não erram. O Thiago Alcântara, o que tá jogando aquele menino é impressionante, cara. Ele não erra passe, é impressionante, né? Era pra ele ter vindo. O Brasil não quis, eu acho que foi na época do Dunga, que não quiseram contratar ele, se não me engano. Contratar não, convocar ele pra seleção, ele acabou optando por jogar na Espanha, né? Ele se naturalizou espanhol e já vestiu a camisa da Espanha e não pode mais ele que é filho do Mazinho, ser convocado. Né? Filho do Mazinho, ele e o Rafinha também. Só que o Rafinha optou por jogar no Brasil, né? E ele realmente é craque.
Aquele menino é craque mesmo. Mas foi um jogo bem interessante, né? Mas o Neuer também ele salvou, pelo amor de principalmente no começo da partida. É que entra uma coisa que as pessoas falam, né? Que ele fez esse duas lance foi defesas sensacional. impressionantes. Porque o jogador, quando chega em cima dele, dificilmente, para quem acompanha lá, ouvia o Falcão mesmo, ele falava bastante que se você chega de frente para um goleiro muito bom, se você der pancada, ele vai pegar, porque ele é muito bom. Então você tem que saber colocar a bola num canto. Não sei o que eu tô falando, era o Falcão lá do futsal. Então eu sabia que tipo, você chega e coloca bem num canto, é mais difícil pro goleiro pegar, né? Porque se você der pancada, ele tem um reflexo muito apurado, ele é muito bom, então ele vai ter mais chance de pegar. Tudo que ele quer, né? Que se der uma pancada em cima dele, né? Que ele pega. Mas assim, o jogo foi bem movimentado. Teve essa chance aí do... Também jogou muito, também o Navas pegou umas aí que... Esse lance aí foi Mbappé, poxa vida. o Neymar sozinho do outro lado, né? A galera começou, tipo, ele pedindo a bola sozinho. Mas ali também de frente pro gol, não chutar também é complicado, né? Ah, e vamos ser sinceros. Pra mim, do que você achou que jogou melhor no PSG? O PSG, eu acho que até a final, acho que o Neymar, né? Ele fez a diferença. Não, nesse jogo em questão. Pra mim, o que o Marquinhos jogou nesse jogo aí não tá escrito, cara. O Marquinhos, né? Eu também achei que o Marquinhos foi diferenciado, né? Precisamos fazer uma menção ao Thiago Silva, que fez o jogo de despedida dele também, né? Acabou até recebendo um cartão amarelo, mas eu acho que o Marquinhos, assim. O Marquinhos jogou porque o trio ali da frente, com o Di Maria, Mbappé e Neymar, não conseguiram fazer a diferença nesse jogo, não conseguiram concluir, né? De forma mais efetiva pro gol, para que realmente conseguisse abrir o placar ou empatar, né? Daí o churro do Neymar, né? E aí o menino Ney caiu nas lágrimas. Mas faz parte, né? Futebol não dá pra ganhar os dois, né? Só que queriam muito. Com certeza ele queria não. Porque ele já ganhou em 2015, né? Que ele ganhou a Champions lá com o Barça, né? Até fazendo gol, né? Ele fez o último gol, mas ele queria realmente, eu acho que se eu. Ele não. Talvez. É que todo sempre ganhar a Champions é diferenciado, né? Mas ser o protagonista mesmo, né? Mas esse ano eu percebi o Neymar diferente na postura dele em relação ao time. Né? Estão dizendo que finalmente ele amadureceu. Talvez, claro que ele tem só 28 anos ainda, né? Mas talvez se tivesse tomado um posicionamento assim antes, né? Poderia ter melhores resultados esportivos. Né? Principalmente na seleção, né? Onde a gente sente falta desse Ney um pouco mais jogador, mais jogando pro time e tudo mais. A gente vê que ele não tá caindo tanto, né? Tipo, antes, qualquer encostado, ele é 3 horas no chão, né? Sai rolando, agora ele realmente tá tomando pancada e tá tentando jogar, reclamando menos, o que é importante, né? Porque o jogador, eu lembro muito do Ronaldo, né? O fenômeno que ele tomava pancada, você não via ele reclamando, ele tomava pancada, ficava lá levantando a pancada, levantava e ia jogar bola. Não adianta ficar reclamando, não ganha nada, cara, ficar reclamando com o juiz. Mas tem muita qualidade e se for escolhido o melhor do mundo, também não será nenhuma surpresa, porque jogou muito, né? Embora eu acho que o Lewandowski... Tem entre os dois ali. Os dois não jogaram, não foram excelentes na final, mas no final não se destacaram. Os dois foram muito bem marcados também, né? O Neymar tem a todo tempo alguém grudar nele, e o Lewandowski também dá para dar espaço para ele. Se deixar espaço, eles guardam mesmo, né? O Lewandowski teve aquele único chute que ele conseguiu mais precisão, ele não pegou firme, mas a bola foi na trave, né? Você vê com a qualidade dele. Mesmo não dando um chute em cheio, a bola foi bem no canto e acertou a trave, né? Então jogou muito também. Joga demais, né? Embora não tenha conseguido o título, conseguiram um título inédito, chegaram até a final da Liga dos Campeões da Europa, né? É o que o PSG está buscando há no mínimo 4 ou 3 anos conquistar o título, estar chegando, e é assim que se conquista, chegando e decidindo títulos que uma hora acontece. Exatamente, e pelo menos os outros anos estavam caindo em oitavas de final, no máximo uma quarta de final, e agora conseguiram chegar bem longe, chegar numa final. Temos que levar em consideração que a chave do PSG no sorteio ele teve muita sorte esse ano, né? Eu acho que e no jogo contra o Atalanta, que é um time com não muita expressão, realmente conseguiu o resultado positivo nos últimos minutos. Então eu acredito que
o PSG perdeu uma chance de ouro, em contrapartida pegou um time poderosíssimo na final e aí ficou bastante difícil. Ficou mesmo. Mas foi merecido a vitória aí do Bayern. Foi o melhor, realmente foi o melhor time na Champions League, indiscutivelmente. Né? Então, mas é isso. Agora tem uma questão ali também que não foi um jogo só também, né? Se fosse 2 jogos, coitado do Barcelona, né? Eu tenho que jogar de novo com o Bayern. Então, que bom, foi um jogo só, né? Mas o interessante é que a UEFA está estudando nos próximos anos continuar na fase final com apenas um jogo com o mesmo estilo da Copa do Mundo. A fase final, no caso. Isso, a fase final. E eu, pessoalmente, acho que se tiver torcida no estádio vai ser espetacular. A questão daí o pessoal pode reclamar um pouquinho por ficar... não ter o fator casa, né? Os times menores lá não vão gostar, porque você vai perder o fator de casa. Que nem o Real Madrid, o Barcelona, vai ter torcida onde for, né? É que geralmente os clubes que chegam nas fases finais geralmente são clubes com maiores expressões, né? E na Europa os países são muito juntos, tudo é muito perto, né? Em comparação tanto, com a América. Mas tem alguns lugares que é um pouquinho mais. Você pega da Rússia lá, depende do lugar que você for, lá, ou tem os países lá que é uma pernada, cara, pra chegar. Enfim, se der certo e for acessível, né, de a torcida estar mas é interessante. Vai ser interessante. Aí já traz para Libertadores também. Que a gente não quer final, a gente quer 2 jogos, quer final com 2 jogos também. Né? Mas o ano passado a final ela foi única, foi lá no Peru, entre Flamengo e River Plate. Ano passado foi, mas foi também, né? Mas foi isso, foi mas mais ou menos, mas né? foi só a final, né? Só a final. Foi só a grande final e o resultado foi bastante positivo. Os níveis de audiência bateram recordes, então quem sabe uma tendência, né? Normalmente vira tendência, quando sai na Europa acaba virando tendência, né? Mandar um abraço aqui pro pessoal que está acompanhando a gente aqui também, o Emerson, o Diogo, o outro Emerson também que é atleticano, esse aqui o outro é coxa branca. A Ângela Santana também, o Marcel Lara também, que também é atleticano. Um abraço para vocês aí que estão acompanhando aqui a gente aqui no TN. Deixa o seu comentário, manda um salve aí que a gente cita vocês aqui, troca uma ideia também. Aqui ao vivo, aqui, né, Rodrigo? Um abração para todo mundo aí, pessoal. Que bom que vocês estão participando aqui com a gente. O que faltou? Alguma coisa ainda mais, mano? Oi? Cartola. Ah, verdade, tem o Cartola, né? O nosso Cartola aqui. Parece que o jogo virou, né? Parece que o jogo virou. Não, virou não, mas eu fui melhorzinho, ó. Já não. Essa rodada e, ó. Claro que vocês têm mais um jogo, né? Que eu não coloquei jogadores do Corinthians nessa daí. Eu coloquei uns 3 do Corinthians. Então possivelmente vocês me passem ali, talvez. Mas já, pelo menos, eu não fiz 10 pontos, né? Já tá bom já. Ali nos jogadores pontuados ali, eu tive 9 de 12, né? Então tem 3 jogadores que podem fazer a diferença. E pra galera que quer participar lá, Adri, como é que faz lá na nossa liga? Só entrar lá, né? Ok. É o Sem Clubismo TN. A nossa logo é uma bandeirinha, é uma flâmula azulzinha com uma bola ali. Entra lá. A nossa produção vai colocar, o Manolito vai colocar na tela para vocês verem aí. Entra lá, pessoal. A gente tá até pensando em fazer alguma premiação aí, não sei como a gente vai fazer, né? Isso, você pode entrar lá. Desde que entre depois, agora, vai ficar legal de participar com a gente, né? Você pode entrar, você pode criar o seu time lá no Cartola FC, participar ali da nossa liga, que toda semana a gente vai mostrar aqui. Esse daí, Sem Clubismo TN, tá? Não se preocupe que quem está lá só tomou atraso, que você vai entrar com vantagem. Quem entrar ali está na vantagem, porque, meu Deus, que fiasco, né? É verdade. A gente só sabe cornetar, na verdade, né, Rodrigo? A gente é mais corneteiro que palpiteiro. Mas também esse começo de Brasileirão foi ingrato. Quem diria que o Flamengo estaria na situação que está? O Flamengo quebrou a gente no começo do campeonato aí, né? É verdade. E agora que eu parei de colocar isso, começou a... Já que eu coloquei o Gabigol, ele pontuou bem. Então não foi tão ruim assim pra mim. Deu uma salvada ali, aquele pênalti roubado. Tô brincando. Sei também um abraço aqui pra Bianca Ferreira, que tá participando com a gente aí, entrou pra participar com a gente aí também. Seja bem-vinda.
deixar o seu comentário aqui, pessoal. Daí a gente pode ler também. Sempre se chegar, já dê um comentário, e nem que seja só para reclamar da gente, né? Dá um oi, reclama do seu time, reclama da gente aí. Tá tudo certo. A gente tá em casa. Pessoal, a gente tem uma... Podemos passar a matéria lá, mano? A gente tem uma matéria que a gente vai passar aqui do aniversário aqui de Tamandaré, que vai completar 131 anos esse ano. E a gente está preparando um especial para a nossa cidade aqui. Vou deixar vocês acompanharem. É aniversário de Almirante Tamandaré. No aniversário do ano passado, você conheceu um pouquinho da nossa história. No desse ano, você vai conhecer as belezas da nossa cidade. Afinal, já são 131 anos de história. Eu convido você para uma série de reportagens. Almirante Tamandaré, 131 anos. Nossas belezas. É isso aí, pessoal. Então a gente vai estar fazendo uma série de reportagens, mostrando as belezas da nossa cidade. Então vocês vão estar acompanhando aqui, a gente vai estar sempre anunciando. E na parte do tênis você vai poder estar acompanhando essas matérias, falando aqui do nosso município, que vai estar fazendo 131 anos, né, Rodrigo? É verdade, Elton. E por hoje deu, então, Elton? Acho que é isso, né, pessoal? Na semana que vem a gente volta, a gente vai estar comentando da Copa do Brasil, né, dos jogos da Copa do Brasil, que vai ter o movimento aí do Paraná, né, da Série B, né, e da Série A, novamente, e também de todas as novidades que a gente tiver dos nossos clubes, e tentando tomara que a gente consiga melhores resultados, né, que o Curitiba mantenha, né, um bom resultado, e o Atlético e o Paraná possam voltar a vencer. É isso que a gente espera, e o Operário também, né, o nosso fantasminha lá, que possa fazer uma boa Série B também. Uma boa Série B também. É isso daí, pessoal, muito obrigado pela audiência. Estaremos semana que vem, se assim Deus permitir. Um abração, até semana que vem. Até semana que vem, pessoal. Um abraço a vocês na segunda-feira às 8h30. Tchau. Tchau, até mais. Seguir, e o primeiro tempo fica em 0 a 0. Já na segunda etapa...